Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, ou melhor, capítulo 11, verso 3. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, sábado, né? Nosso último dia, da semana profética. Deixa para pôr o texto só quando eu for ler, porque senão eu fico falando e só tem um texto na tela lá para o povo isso. A hora que eu for ler, você coloca. Combinado? Que daí eu fui assistir a palavra, daí eu fico falando, e tem um texto lá, não parece, e me deu agonia. Quem aqui assiste no YouTube as pregações, não fica assim, falando, e o texto fica lá, né? Dá uma agonia, parece que não vai voltar mais à tela, ou só eu que tenho problema, né? Talvez seja eu com o meu problema, mas deixa para colocar na hora. Hebreus 11, 3, nesse último dia, né, dos nossos 6 dias proféticos, e hoje nós profetizamos o mês de junho, um mês abençoado, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo que vai ser para nós aqui, nesse ano de 2025, vai ser algo central, né? Vai ter uma certa centralidade entre nós, e isso por direção de Deus, que é a palavra de Deus, o que nós vamos chamar, né, de ministério da palavra, o ministério da palavra. Pastor, mas nós já temos a palavra de Deus, nós já pregamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, mas nós precisamos ter o entendimento correto sobre aquilo que nós chamamos de palavra de Deus, e a importância que isso tem para as nossas vidas, a importância que a palavra de Deus tem para nós, né? Então, para esse ano, irmãos, nós vamos começar a desenvolver aqui, junto com os irmãos na comunidade, o que nós vamos chamar de ministério da palavra, amém, irmãos? E eu quero hoje falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus para nós, que somos cristãos, que somos crentes, e a partir daí então, tentar explicar aos irmãos o porquê do ministério da palavra, e o porquê que nós vamos focar totalmente na palavra, né? Nós precisamos focar totalmente na palavra, amém, irmãos? Porque só existe uma forma que Deus opera na terra, uma única forma, né? Nós muitas vezes nos enganamos, achando e acreditando que Deus opera na terra de muitas formas, mas de fato, irmãos, Deus só opera na terra de uma forma, através da sua palavra. Deus opera na terra quando Ele fala, porque tudo que Deus faz falando, né? Deus fala e as coisas acontecem, Deus fala e as coisas vêm à existência, Deus opera falando. Portanto, não há nada mais importante do que a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, não há nada mais importante do que a palavra de Deus, amém, irmãos? Hebreus capítulo 11, verso 3, vamos ler agora, por favor, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, né, em alguma tradução está universo, mundos porque é mais de um mundo, né? Nós temos aqui, nessa palavra mundos, nós podemos colocar tudo o que está nos céus, né, que não é um lugar geográfico, amém, irmãos? Mas é uma dimensão aonde Deus habita, e tudo que está na terra,
que é a dimensão em que nós habitamos, essa dimensão terrena, né? Visível e palpável. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que eu vejo não foi feito do que é aparente. Aqui tem um trocadilho de palavras para confundir, né? O objetivo é confundir mesmo, para que não fique claro. Mas observe, ele está dizendo assim, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, traduzindo, o que se vê não foi feito do que se vê. O que se vê foi feito do que não se vê. Os irmãos estão aí? Diga assim: o que é invisível deu forma ao que se vê. Ou seja, para que algo exista no mundo físico, primeiro isso tem que existir no mundo espiritual, no mundo que não se vê. Tudo que se vê é feito a partir daquilo que não se vê. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos isso? Tudo antes de existir no mundo físico, precisa primeiro existir no mundo espiritual. Tudo antes de existir na terra, precisa primeiro existir nos céus, né, que é essa dimensão aonde Deus habita. E essas coisas, né, que nós vemos e que se manifestam a nós visivelmente, foram feitas pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é responsável por tudo que foi criado. Nada existe senão pela palavra. Tudo que existe, existe porque Deus falou. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão, sorria e fala: irmão, diga: pela palavra de Deus, tudo foi feito. Vamos ler alguns textos, eu preciso que a gente seja rápido. Salmos capítulo de número 33, Salmo número 33, verso de número 6. Salmos não tem capítulos, Salmos tem números, amém, irmãos? É um livro de cânticos. Salmo número 33, meu professor da faculdade de teologia me via falando capítulo, ele puxava minha orelha, porque essas coisas eles se importavam. Com a Bíblia não, mas você falar um negócio errado era um problema. Salmo número 33, verso de número 6. Os irmãos estão aí? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então olha aqui nós temos uma outra informação. Diga assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então diga assim: a palavra de Deus é Espírito. A palavra que sai da boca de Deus é Espírito e vida. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Corre lá, vamos ler. Nós precisamos ler alguns textos para nós montarmos, né, o nosso quebra-cabeça. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 63. João 6, 63. Quantos estão aí? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Diga assim: as palavras que saem da boca de Deus são Espírito e vida. A palavra Espírito significa fôlego ou sopro.
Você já percebeu que quando você fala, como é que a gente fala? Você fala por causa do ar, Então quando você fala, o ar que está dentro de você, ele sai, você tem na sua garganta algo chamado pregas vocais. Essas pregas vocais, junto com a sua caixa, da boca, formam formas que fazem o som. Mas o que são palavras? Palavras são sopro. Quantos estão aí? Não tem como falar se não sair vento de dentro de você. Por isso que quando você está com mau hálito e você fala, as pessoas sentem um mau hálito, porque o sopro, o vento sai. Os irmãos estão aí? Quando Deus fala, é da mesma forma. Só que da boca de Deus sai o vento ou o Espírito que dá vida. Os irmãos conseguem compreender isso? Da mesma forma como nós falamos, pastor, e por que é igual? Porque nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos, sai a palavra e sai o sopro, sai o Espírito, sai o vento. Quando Deus fala, também sai a palavra e junto com a palavra sai o vento, sai o sopro, sai o Espírito, mas no caso, o Espírito de Deus que dá a vida. Os irmãos estão aí? Consegue compreender? Sim ou não? Então diga assim: os céus foram criados, e todo o exército que neles há, pela palavra e pelo sopro, pelo Espírito que sai da sua boca. Quantos estão aí? Você sabia que Jesus vai destruir o anticristo pelo sopro que sai da sua boca? Você lê lá o texto, Ele vai, abre, vamos ler o texto, não tem o que fazer. Abre lá em Tessalonicenses, irmãos. Porque não adianta eu falar para você. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Os irmãos estão aí? A partir do verso de número 3, para você entender que o texto está falando do anticristo. Está pronto para ler? Os irmãos estão marcando esses textos, irmãos? Amém, glória a Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o anticristo já está operando através do seu espírito, mas no tempo certo ele vai se manifestar. Amém, irmãos? Verso 7, porque já o mistério, melhor dizendo, da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, o anticristo. O iníquo é o anticristo, amém, irmãos? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Quantos estão aí? Troca a versão, por favor. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Diga assim: espírito e sopro e palavra é a mesma coisa. Tudo que Deus faz falando. Então como é que o Senhor vai não matar? Como é que o Senhor vai destruir o anticristo? Falando. Quantos estão aí? Diga, qual é o problema? É que a palavra de Deus, além de sopro, além de espírito, tem outro sinônimo ainda. Diga, qual? Espada.
Então, se você ler esse mesmo texto lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que da boca do Senhor sai uma aguda espada, de 2 gumes, com qual ele matará o anticristo. Vamos ler o texto, não adianta falar. A cara de incrédulo dos irmãos me ajuda a abrir os textos. Vamos lá. Apocalipse, irmão, corre lá. Apocalipse, capítulo de número 19. Pena que o tempo é curto, mas é um assunto que nós deveríamos e vamos dar muita atenção. Amém, irmãos? Olha só. Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 11. Falando acerca de Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é o Senhor. Verso 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas pérolas em sua coroa, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestida em uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Diga assim, por quê? Porque a palavra de Deus encarnou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne. Quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada. Diga assim, a palavra encarnada. Diga, por quê? Porque tudo que Deus faz através da palavra. Se Deus queria prover a salvação ao homem, Deus precisou encarnar a palavra. Quantos estão aí? É simples para você ou não? Sim ou não? Depois nós vamos ler os textos de João, para você ter os textos também. Mas olha lá, então diga assim, o nome pelo qual se chama é palavra de Deus, porque ele é o verbo que se fez carne. Amém, irmãos? E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, verso 14, e vestidos de linho fino, branco e puro. Lembra do linho branco e puro que nós falamos? Que dia que foi? Antes de ontem? Não foi ontem? Antes de ontem, né? Nossa responsabilidade para com o esposo é preparar-nos as vestes para o encontro, com linho fino, puro e resplandecente. Lembra ou não lembra? Tem que lembrar, irmão. Verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada. Aí você fica imaginando Jesus como um engolidor de espada, que da boca dele saiu uma espada. Diga, essa espada é o sopro. Diga, é o Espírito. Diga, é a palavra. Porque a palavra de Deus é uma espada. Os irmãos estão aí? Da sua boca saiu uma aguda espada. Para quê? Para ferir com ela as... Por isso que os... Como é que eu posso dizer? As pessoas que são racionais, leem a Bíblia e para elas não dá. Porque tenta imaginar um homem que da sua boca sai uma espada gigante, e com essa espada ele começa a ferir as nações. Hã? Tem lógica, irmão? Diga, não fecha. Aí o cara lê isso aqui e fala, pô, a Bíblia é uma brincadeira.
Isso aqui é loucura, esses crentes são tudo louco. Óbvio, não há revelação do Espírito. E essas pessoas querem levar a Bíblia para uma interpretação apenas literal. Pastor, mas não existe interpretação literal na Bíblia? Existe, em alguns casos. Mas na maioria dos casos a Bíblia usa simbologias. Então, espada que sai da boca é sinônimo para a palavra. Então, como é que Jesus vai ferir as nações? Falando. Como é que ele vai vencer o anticristo? Falando. Que vai derrotá-lo com um sopro. Os irmãos estão aí? Olha só. Verso de número 20. E a besta, essa besta é o anticristo, amém? Foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivo no ardente lago de fogo e enxofre, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quantos estão aí? Então diga assim: tudo que Deus faz falando. Deus criou o mundo falando, Deus criou os céus falando, Deus criou a terra falando. Se você ler a narrativa de Gênesis, capítulo de número 1, quando Deus vai criando as coisas ali, e disse Deus, haja tal coisa, e houve tal coisa. Disse Deus, faça tal coisa, e disse Deus. E disse Deus, produza a terra, e a terra produziu. E disse Deus, tudo que Deus faz falando. Os irmãos estão aí, irmãos? E Deus não mudou. Olha que interessante. Quando Deus chama Abraão, Abraão não se chamava Abraão. Abraão se chamava Abrão. Diga, Abrão. O que significa Abrão? Pai exaltado. Os irmãos estão aí? Só que Deus tem algo a fazer na vida desse cara. E o que é que Deus tinha que fazer na vida dele? Fazer dele pai de nações, pai de multidões. Quantos estão aí? Aí o que Deus faz? Diga, o que Deus faz? Deus fala o nome dele diferente. Você não se chamará mais Abrão. A partir de agora você vai se chamar Abraão. E quando Deus fala com ele, Deus chama ele de Abraão, que é pai de multidões. Qual o resultado? Ele se torna pai de multidões, porque tudo que Deus faz pela palavra. Você consegue entender a importância da palavra? E isso, irmãos, permanece aos dias de hoje. Se Deus quer curar, Ele vai curar falando. Se Deus quer libertar, Ele vai libertar falando. Se Deus quer transformar, Ele vai transformar falando. Não existe outra forma de Deus operar, porque somente a palavra de Deus pode fazer a vontade de Deus na terra. E nós temos que entender isso. E isso precisa ficar claro para nós. Quantos estão aí? Então diga assim: a espada que sai da boca de Jesus é a palavra. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo de número 6. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, falamos sobre isso também em algum dia, nesses 6 dias, né? Não lembro qual foi. Verso de número 17, ele vai dizer assim, acho que foi o segundo dia, né? Foi o segundo que nós falamos sobre a guerra, ou não? Bom, tá lá no YouTube, depois os irmãos quiserem ouvir, quem não ouviu, vai lá e encontra. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus
é uma espada. O que sai da boca de Jesus? Uma espada, que é a palavra. Quantos estão aí? Olha para mim. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim no Éden, Deus não só expulsa eles, mas coloca anjos para guardar o jardim, e coloca uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Sim ou não? Vamos lá? Gênesis 3. Eu estou sentindo que não está sendo proveitoso. Porque faz tempo que eu não faço isso, de ficar te dando versículo. Estou me sentindo mal. Acredita? Porque parece uma aula. E essa não é a ideia. Os irmãos estão aí? Verso de número 23. Capítulo 3 de Gênesis, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Expulsou eles. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Ao oriente é na porta. Na porta do jardim Deus colocou querubins, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Diga, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Eu fico imaginando um crente sem revelação lendo isso aqui. Ele fica imaginando uma espada saindo fogo, andando para lá e para cá. Diga, o que é essa espada? É a palavra de Deus. Quantos estão aí? Diga assim, a palavra de Deus é o que impede o homem de voltar para a árvore da vida. Diga, por quê? Porque Deus deu a palavra e o homem não consegue cumprir. Não conseguindo cumprir a palavra, ou seja, não cumprindo a palavra, o homem peca, sim ou não? E o pecado é que separa o homem de Deus. Essa espada inflamada é a lei. Quantos estão aí? Então, o homem jamais voltaria. A árvore da vida é o próprio Deus. O que o texto está dizendo é que o homem não tem mais acesso a Deus. O caminho foi fechado. Foi fechado pelo quê? Pela palavra. Só um homem que cumprir toda a palavra é que pode voltar de novo a Deus. Quantos estão aí? O que Deus faz? Diga, o que Deus faz? Deus pega a palavra, faz ela encarnar como carne, como um homem, faz essa palavra cumprir toda a palavra, e cumprindo toda a palavra, esse homem pode voltar para Deus. Diga assim, e quando ele volta para Deus, ele não volta sozinho. Ele nos leva junto. Agora diga assim, a espada rasgou ele no meio. Diga, o caminho estava fechado. Diga, o caminho estava fechado. Amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, vamos lá. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 10.
Os irmãos estão aí? Olha só, nós poderíamos ler o capítulo inteiro, né? É muito precioso. Mas nós não temos tempo. Amém, irmãos? Não temos tempo. Vamos ler a partir do verso de número 5. Vamos pular alguns versículos também. Pelo que, entrando no mundo, Jesus entrando no mundo diz: sacrifício e ofertas não quisestes, mas corpo me preparaste. Você preparou para mim, Deus preparou para ele um corpo. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Diga assim, fazer a vontade de Deus é o mesmo que cumprir a palavra de Deus. Ninguém tinha feito. Nem o Adão e Eva, que não tinha pecado, deram conta de desobedecer. Você imagina o resto que já nasceu pecador. Então ele diz: eu vim para fazer a tua vontade. Continuando. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Diga, tira o primeiro. Tira o primeiro homem para estabelecer o segundo homem. O primeiro homem é da terra, terreno, Adão. O segundo homem é do céu, celeste, Cristo. Os irmãos estão aí? Essas coisas já deveriam encaixar para os irmãos. Já encaixa para os irmãos essas coisas, sim ou não? Continuando, vamos lá. No qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verso 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos, por estrado dos seus pés. Ou seja, ele consumou a obra, assentou-se à destra de Deus, está esperando os inimigos serem derrotados. Amém, irmãos? Verso 14, continuando. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Diga, para sempre. Essas partes alguns irmãos tinham que entender. Não os que estão em nosso meio, mas os que ouvem pela internet, né? Vamos lá, continuando. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto ou a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Irmãos, isso é sério demais. Jamais me lembrarei. Continuando, não chegamos ainda. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Uma vez que o pecado foi redimido, não há mais oblação. Tendo, pois, irmãos, presta atenção, ousadia para entrar no santuário. Diga, santuário. Santuário é jardim do Éden. Diga, por quê? Porque é onde nós encontramos a Deus. Onde é que Adão encontrava a Deus? No jardim. O jardim era um santuário para Adão. E ele foi expulso e o caminho foi fechado por uma espada e por querubins. Os irmãos estão aí? Agora, Paulo está dizendo que pelo sacrifício de Jesus, nós temos que ter ousadia para entrar no santuário. Quantos estão aí? Continuando, olha só. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Diga assim, aquele caminho
continua fechado. Diga por quê? Porque aquele caminho, você precisa cumprir toda a palavra de Deus para passar por ele. Porque a espada é a palavra, lembra? Sim ou não? Então diga assim, continua fechado. Diga por quê? Porque nós não cumprimos a palavra. Então o que ele fez? Diga o que ele fez. Um novo e vivo caminho. Você pegou assim ou não? Diga um novo e vivo caminho. Olha lá, coloca o versículo novamente. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, diga, pelo seu corpo. O que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é a palavra encarnada. Diga, a lei, que é a palavra de Deus, fechou o caminho. Diga, Cristo, que é a palavra de Deus viva, é o novo caminho. Não é que ele abriu um caminho, ele é o caminho. Olha só, olha Jesus dizendo: ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Porque ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem entra por esse caminho encontra a verdade, e quem encontra a verdade recebe vida. Diga o que é a vida? A árvore da vida que estava fechada com a espada flamejante. Palavra de Deus que nós não conseguimos cumprir. Mas então ele abriu para nós, ele fez para nós, através do seu próprio corpo, um novo caminho. Diga assim, para nós, um novo caminho. Diga, para ele passou pelo caminho que existia. Diga como? Cumprindo toda a palavra de Deus, sem desobedecer em nada. Quando ele chegou lá, diga, quando ele chegou lá, ele disse, Pai, diga assim, ele disse, Pai, por esse caminho aqui, eles não conseguem vir. Eu vou consagrar um novo e vivo caminho para eles. E hoje nós temos acesso ao Pai. E a instrução de Paulo é que nós temos que ter ousadia. Presta atenção. Olha como que é louco. Diga assim, muito louco. Se tivesse um caminho fechado, com uma espada flamejante, cercando o caminho, você ia querer entrar de alguma forma. Você ia dar um jeito. Tentar pular um muro, sei lá. Você ia tentar entrar. Mas agora que você sabe que o caminho está aberto e livre, você não entra. Diga assim, por quê? Porque isso aqui, o irmão Luiz ministrou para a gente, tem a ver com o não deixar de congregar. Porque não deixar de congregar, não é deixar de vir ao culto, é deixar de reunir-se com o Pai nos lugares celestiais. E o caminho está aberto, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, em nome de Jesus, você pode chegar diante do trono da graça. Diga assim, não é a árvore da vida. Diga assim, a árvore da vida era para Adão. Diga assim, para mim, é o próprio trono da graça.
Está aberto o caminho. E a maioria de nós não tem uma vida devocional. Tenta chegar lá aos domingos. E olha lá. Diga por quê? Porque não entenderam. Não entenderam. Pastor, eu quero entender. Lembra da primeira palavra? Quantos se lembram da primeira palavra? Não. A primeira. Não lembra da primeira? Deus resiste aos soberbos. A revelação de Deus não está disponível para quem está com o coração fechado e ouve de mau grado. Diga assim: novo e vivo caminho. Abra aí, Hebreus capítulo 4. Estamos encerrando já, irmãos. Nosso tempo está se encerrando. Hebreus capítulo 4, verso de número 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, no momento em que você precisa. O caminho está aberto, irmãos. O véu foi rasgado. Aquele véu simbolizava o próprio corpo de Cristo, que foi rasgado por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Sabe, quando nós começamos a entender a grandiosidade dessa obra que foi feita por Cristo, e o acesso que nós temos, irmãos, já não faz mais sentido você levar uma vida cristã água com açúcar. Não faz sentido. Quando você olha o tamanho da obra majestosa de Cristo na cruz do Calvário, tudo o que Ele fez e por que Ele fez. Ele não fez apenas para nos salvar, Ele fez para nos levar de volta ao Pai, para nos dar acesso ao Pai. Como Ele diz em João 17, Ele é o meu Pai e é também agora o vosso Pai. O que não era, Ele é o vosso Pai. E tudo o que vocês pedirem a Ele em meu nome, Ele fará. Por quê? Porque o caminho vai estar aberto. Você não vai precisar mais de um mediador humano, porque só há um mediador entre Deus e os homens, porque só há um caminho entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo encarnado, porque Ele é o caminho. E por que Ele é o caminho, pastor? Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Então nós temos que ter confiança para entrar. Não é assim, vou orar aqui. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus está me ouvindo? Você consegue entender que isso é pensamento de quem não entendeu? Diga: entre com ousadia. Com reverência, mas com ousadia. Último texto. Volta um pouquinho aí.
verso de número 12. Podíamos ler muitas coisas, mas nosso tempo já acabou. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, viva e eficaz. O que significa a palavra eficaz? Diga, eficiente. Diga, faz o que tem que ser feito. É eficaz. Ou seja, a palavra de Deus faz tudo o que tem que ser feito. Quando Deus quer fazer algo, Deus fala. Por isso que Jesus vai dizer, repetindo a mesma coisa que Moisés disse, e que os profetas também disseram, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga assim, a palavra que sai da boca de Deus é a que nos alimenta verdadeiramente. Consegue entender? Presta atenção. Se você não é alimentado com a palavra que sai da boca de Deus, você vai viver uma vida espiritual raquítica, anêmica, fraquejando, como em uma montanha russa, lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Não se alimenta. E aí, olha para mim, irmãos, a importância da gente ter comunhão. Porque nós não temos comunhão para divertir, para brincar, não só para isso, né? Apesar que acontece. Mas a nossa comunhão é para recebermos palavra. Para não vivermos uma vida cristã raquítica. Para não sermos vencidos pelo pecado. Consegue compreender? É importante. Se você é um crente que só vem na igreja no domingo, irmão, não tem como você ter uma vida cristã sadia. Não tem como. Porque é muito pouco alimento. É quase nada de alimento. Por que a gente olha assim e fala assim, poxa pastor, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja muito avivada, né? Olha que bênção. Mas lê lá, todos os dias, diga, quantos dias? Nas casas e no templo, perseverando na doutrina dos... Era a palavra todo dia. Como é que vai viver uma vida cristã, mais ou menos? Essa ideia, irmão, de receber a palavra só no domingo, veio do diabo. E o diabo é tão eficiente no que ele faz, que ele não só estabeleceu isso, como ele conseguiu convencer os crentes de que isso é suficiente e está muito bom. Porque o crente que não falta no domingo já tirou nota 10. Irmão, se eu me alimentar só no domingo, eu desvio. Estou te falando. Não vai muito tempo, eu estou desviado. Não consigo permanecer. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois. Diga, a palavra é a espada. Amém, irmãos? E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do... Diante da palavra de Deus, todos estão nus. É por isso que a gente fica bravo às vezes com algumas pregações, porque a palavra penetra a ponto de ir lá na intenção do seu coração. Diga assim, nós precisamos colocar a palavra de Deus em um lugar de centralidade. O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus para ouvir a palavra de Deus.
nós vamos cada dia mais focar na palavra. Cada dia mais, irmãos. Esse ano agora a gente vai mergulhar na palavra. Assim, a ideia é cada vez menos emocionalismo e mais palavra. Para quê? Para que a obra seja feita verdadeiramente pelo Senhor. Se houver transformação, vai ser o Senhor. Se houver cura, vai ser o Senhor. Se houver libertação, vai ser o Senhor. Vai ser o Senhor que vai operar através da sua palavra. Os irmãos estão aí? Mais um texto? Pode ser ou não? Eu tinha mais uns 30, mas vamos lá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 23. 1 Pedro 1, 23. Vamos ler um pouquinho antes, já que é o último, né, irmãos? Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do 18. É o último, vamos aumentar um pouquinho. Os irmãos estão aí? Preste atenção nesse texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos, diga assim, vã maneira de viver. O que significa vão? Diga assim, vão é algo sem sentido. Nós somos resgatados de uma maneira sem sentido de viver, amém? Verso de número 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A gente não foi comprado por ouro e por prata, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Verso 20, o qual na verdade, em outro tempo, foi conhecido, Cristo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ele já foi conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado nesses tempos por amor de nós. Verso 22. Verso 21. E por ele, por Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Diga assim, a alma só é purificada com a obediência à verdade. Diga assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro passo em Cristo é o caminho. Eu estava perdido e encontrei o caminho, mas nesse caminho eu encontro e o que eu preciso fazer quando eu encontro a verdade? Obedecer à verdade. Diga, por quê? Porque se eu não obedecer à verdade, eu não alcanço a vida. Olha lá, volta ao texto. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Verso 23, preste atenção. Sendo de novo gerados, nós fomos gerados outra vez, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Então diga assim: primeiro, eu fui gerado de uma semente corruptível. Relação do seu pai com a tua mãe. Nasceu você. Os irmãos estão aí? Mas você foi gerado de novo. Quantos estão aí? Coloca o texto, por favor, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Como é que você foi salvo? Pela palavra. Alguém pregou. E você foi gerado de novo pela... Diga assim, por quê? Porque Deus não faz nada que não seja pela palavra. Sabendo disso, qual é a grande estratégia de Satanás? Diga o quê? Preencher o tempo que nós dizemos que oferecemos a Deus com distrações. Não permitindo que se pregue a palavra, mas se pregar, que seja por pouco tempo. Muitas igrejas no Brasil estão adotando um padrão americano de culto, onde no culto é reservado 15 minutos para a palavra. Muitas, não são poucas. E quer saber uma coisa? Diga o quê? As maiores. Sabe essas que você vê na TV, que você vê nas redes sociais, gigantes? Só são gigantes porque tem 15 minutos de palavra. O resto é tudo emocionalismo. E outro dia, eu conversei com um pastor que ele falou assim: mas se eu pregar lá 1 hora, o povo não vai para o culto. Eu disse: exatamente. Exatamente. Vai esvaziar. Lembra da frase que o irmão Luiz falou para a gente? O diabo está disposto a andar de mãos dadas conosco. Ele não tem problema. O problema de Satanás está quando você prioriza a palavra de Deus. Aí ele começa a ter problema. Porque a palavra de Deus é a única que pode operar em tua vida alguma coisa. Consegue compreender? Que nesse ano de 2025, irmãos, nós possamos priorizar a palavra de Deus em todas as nossas reuniões, seja nos nossos cultos, seja nos encontros, seja nos discipulados, seja nas consolidações, seja em qualquer reunião, seja na célula, que a nossa prioridade seja a palavra que sai da boca de Deus, porque onde houver palavra de Deus, ali haverá o operar de Deus. Amém, irmãos? E tome cuidado para o diabo não distrair você, e não te fazer preferir entretenimento ao invés da palavra. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te rendemos graça. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a palavra. E nós entendemos, Senhor, e queremos priorizar a tua palavra. Queremos, ó Deus, de fato desenvolver o ministério da palavra. Queremos, Senhor, cada dia mais nos envolver e cada dia mais gastar mais tempo com a tua palavra. Seja, Senhor, em nossa vida devocional, nosso devocional em nossas casas, seja, ó Deus, nas reuniões em que participamos e frequentamos. Senhor, em qualquer lugar, que a tua palavra seja prioridade para nós.
que nós possamos entender o quão importante é, ó Deus, esse ministério celestial, que não é um ministério terreno, é um ministério que suas raízes estão nos céus, que é o ministério da palavra. Que nós possamos valorizar, que nós possamos nos render, Senhor, à tua palavra, que nós possamos, como diz o apóstolo Pedro, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o verdadeiro leite espiritual, que é a tua palavra, para que a gente vá crescendo e possamos chegar à estatura de varão perfeitos, maduros em ti, Senhor. No nome de Jesus, dá-nos mais da tua palavra, dá-nos revelação, Senhor, revelação da tua palavra, palavra viva, palavra que transpassa o nosso coração, palavra, Senhor, que muda a nossa vida. No nome do Senhor Jesus, amamos a tua palavra, amamos ouvir a tua palavra, como diz o Salmo de número 1, que aquele que medita na tua palavra, de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação correta, suas folhas não murcham. Que nós possamos amar a tua palavra, Senhor, que os nossos afetos sejam capturados pela tua palavra, que nós possamos não conseguir viver sem a tua palavra. No nome do Senhor Jesus, que a tua palavra tenha centralidade entre nós, porque a tua palavra é o verbo vivo que encarnou, é a palavra viva e eficaz. Oh Deus, nos ajude a priorizar a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos também abençoar o nosso mês de junho, Senhor. Declaramos que será um mês de portas abertas, declaramos que será um mês dos céus abertos sobre a nossa vida, no nome de Jesus, porque nós estamos revestidos de Cristo, e os céus sempre estiveram e sempre estarão abertos sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que cada dia desse mês seja segundo a tua vontade, que aquilo que o Senhor escreveu acerca de nós em teu livro se cumpra, Senhor, no nome de Jesus. Que nós possamos ser obedientes à verdade a qual o Senhor tem nos exposto, que nós não sejamos apenas ouvintes esquecidos da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que o mês de junho seja um mês de bênção e abençoador, não só para nós, mas para toda a nossa família, para as pessoas que amamos, pessoas, ó Deus, que estão à nossa volta, e principalmente, ó Deus, para a nossa família da fé. Que seja um mês abençoador para toda a família da fé que se reúne nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Oramos declarando que o Senhor é Senhor do tempo, portanto todos os meses precisam se render diante do Senhor, e nenhum deles está fora do teu controle. Por isso declaramos que o mês de junho responde ao Senhor e à tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Que não hajam surpresas, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós abençoamos o nosso mês de junho. Agradecemos também o Senhor por essa semana tão abençoada, Senhor. Obrigado por esse tempo de semana profética. Obrigado por cada palavra que o seu Espírito liberou a nós. Obrigado, Senhor, por cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos a Ti, Senhor. O nosso coração exulta em gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem resplandecido a sua luz sobre nós. Aleluia! E isso é muito bom, Senhor. Que o Senhor continue a nos iluminar. Não retires de nós a Tua palavra, não retires de nós a revelação da Tua palavra, não retires de nós a vida, não retires de nós a verdade. Senhor, nós queremos responder ao Senhor em obediência, no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Senhor,
grato ao Senhor por essa semana. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém.